E o nosso conto de hoje, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, vai falar de raiva e de perdão. O conto se chama O Urso da Meia-Lua. E ele fala de uma mulher que tinha um marido. Esse marido foi para a guerra, sofreu muito na guerra e depois ele voltou. Quando ele voltou, ele estava com muita raiva e aí ele se recusava a entrar em casa, ele ficou na floresta dia e noite e ele estava agressivo com ela. Né? Ela fez de tudo para tentar amenizar a situação, trazer ele de volta para a vida dela, né? Então ela cozinhou várias coisas deliciosas, foi até a floresta, tentar levar para ele comer, tentar ser gentil para ele, né? Tentar acolher ele de volta na vida real. E ele chutou o prato das comidas, jogou tudo para cima, não quis saber de nada, foi muito agressivo com ela. E ela ficou muito triste com isso, não via mais solução, né? E aí ela foi procurar a curandeira da cidade ali que ela vivia. E aí ela foi lá e falou: olha, meu marido ele voltou muito ferido da guerra, agora ele não quer mais nada comigo. Você não tem algum tipo de poção para que ele volte a ser uma pessoa gentil, né? Uma pessoa humana novamente, uma pessoa boa comigo? E aí a curandeira falou: posso fazer isso por você sim. Acontece que um dos ingredientes principais que eu preciso para fazer isso não tem mais aqui. Então você precisaria ir buscar esse ingrediente, que é um pelo da meia-lua do pescoço do urso, né? Tem o urso da meia-lua, ele tem uma luazinha no pescoço, você precisa tirar um pelo dessa luazinha e trazer para cá. E ele fica lá em cima da montanha, esse urso. Ela falou: vou. E aí ela começou uma empreitada, né, para escalar uma montanha, para encontrar esse urso, pegar o peluzinho, né, da meia-lua do pescoço dele e trazer para a curandeira. Ela foi subindo a montanha e aí tinham muitas pedras, muita dificuldade. Ela ia subindo a montanha e a cada vez que a coisa ficava mais difícil, ela agradecia. Então ela agradeceu as pedras, ela dizia arigatou. E aí depois ela agradecia as árvores, porque as árvores balançavam e deixavam ela passar. Depois ela agradecia a neve, o vento, porque parou de gear e ela já estava cega ali com a geada da neve, né? Teve um momento que foi ficando mais assustador, porque ao entardecer assim voavam uns pássaros estranhos, uns pássaros negros, aquilo dava muito medo nela. Mas aí o que ela pensava? Não, esses são os espíritos dos mortos que não têm família para rezar por eles. E aí ela dizia: calma, eu vou ser sua parenta, eu vou rezar para você, para que a sua alma tenha paz e possa ir embora. Então ela foi ali, né, interagindo com todos os percalços de subir a montanha, com todas as coisas da natureza que iam chegando até ela, enquanto ela subia para encontrar esse bendito desse urso. Chegou lá no topo, ela, né, localizou ali mais ou menos onde era a toca do urso, viu as patas, né, e tal, falou: vai ser aqui. O que ela fez? Pegou, ela tinha uma mochila cheia de comida, foi lá perto da toca, colocou um cumbuco lá com comida, voltou correndo e se escondeu. O urso sentiu o cheiro da comida, veio, né, rangindo bastante, bem agressivo, daquele jeito que é um urso, né? Olhou em volta, né, procurando quem é que tava ali, mas não viu nada, comeu a comida e voltou. No outro dia, ela fez de novo, foi lá, colocou de novo com comida, só que dessa vez ela não se escondeu, ela ficou lá paradinha assim, de um jeito que ele visse, mas de longe. Ele viu, né, fez o circo dele todo, o show dele brabo, comeu a comida, voltou para a toca dele. E ela foi fazendo isso várias e várias noites. Cada vez ela ia ficando um pouquinho mais aparente, um pouquinho mais perto, para ir conquistando a confiança dele. Até que um dia ela resolveu, né, ficar bem na porta da entrada da toca mesmo. Colocou lá a comida, ficou na porta da toca esperando ele sair. Ele saiu e deu de cara com ela. Né? E aí ele fez um show, né? Tentou amedrontar ela, mas ela não saiu do lugar, ela ficou lá firme. Ela tava em pânico, mas ela ficou quietinha, né? Pra mostrar que ela tinha um propósito ali também, né? Ela não tava ali só por estar. E aí quando ele terminou o show, que ela viu que ele baixou um pouco a guarda,
Aí ela falou, cara, eu não tenho sido boa com você, eu tenho lhe dado comida. Por favor, eu tô precisando de um pelo da meia-lua do seu pescoço. Você deixa eu levar esse pelo? Aí ele falou assim, é verdade, você tem sido boa comigo. Tá bom, pega o pelo, mas tira logo e vai embora logo daqui. Lá pra viver com a sua gente. Aí ela foi, né, morrendo de medo, mas fez. Pegou o pelo do pescoço do urso e desceu correndo a mil a montanha antes que ele, né, desistisse ou sei lá o quê. Desceu tudo de novo, né, neve, pedras difíceis, árvores, galhos de árvore. Ela tava horrorosa quando ela desceu, né? A roupa já tava toda rasgada, cabelo desgrenhado. Mesmo assim, ela falou: não, eu vou direto na curandeira levar esse pelo. E ela foi lá na curandeira, levou o pelo, chegou aqui, tá aqui o pelo. Ela toda orgulhosa, toda feliz que conseguiu pegar esse pelo desse urso. A curandeira olhou o pelo, falou: nossa, realmente é um autêntico pelo de urso da meia-lua. Jogou no fogo o pelo. O pelo pegou fogo e sumiu. E a mulher: não, pelo amor de Deus, o tanto que foi difícil conseguir esse pelo, como é que você faz isso comigo? Aí ela: calma, tá tudo bem, né? A curandeira com sua sabedoria. Você lembra como foi para você ir pegar esse pelo? Tudo que você passou, quais foram as estratégias que você usou, tudo que você sentiu, tudo que você fez? Você lembra como foi para ir pegar esse pelo? Aí ela falou assim: lembro perfeitamente. Ela disse: então, agora você volta para casa e usa esses novos conhecimentos que você adquiriu nessa empreitada com o seu marido. Agora a gente precisa fazer o quê? Entender os componentes dessa história, né? Primeira coisa é a gente pensar que todos os envolvidos ali, os personagens, né? Todos eles tratam da mesma pessoa, né? Tratam da mesma coisa, da psique feminina. Então, se a gente for considerar assim, a gente pode pensar que a gente tem um setor dentro da nossa psique que ele é muito torturado e ele é muito enfurecido. E aí ele aparece na versão do marido, né? A imagem do marido ali, totalmente traumatizado e enfurecido pós-guerra, é um lado da nossa psique. Outro lado, que é um lado mais amoroso, né? Fica no lugar da esposa, né? Que ela toma para si a responsabilidade de descobrir uma cura para aquela raiva toda, para aquela fúria, para que ela e o amado dela, enfim, possam viver em paz, com amor, mais uma vez se sentirem conectados. Então ela toma para ela essa missão. E aí a gente tem que falar da raiva, né? Toda emoção, ela é importante. E mesmo a raiva possui algum conhecimento, algum insight, alguma coisa ela vem trazer pra gente. Então, a nossa raiva, ela pode, por algum tempo, ser a nossa mestra. Algo que a gente não tem que tentar se livrar rápido, mas sim a gente tem que escalar a montanha. A raiva, ela tá dentro da gente, esperando que a gente se esforce para transformar. O ciclo da raiva, inclusive, é como qualquer outro ciclo, né? Sobe, depois cai, morre e é liberada como energia nova. O problema é que muitas vezes a gente fica guardando e não deixa ela cair e morrer, né? Ou a gente não enterra essa raiva, né? A raiva não transformada, ela pode virar um mantra constante. E aí a gente fica naquilo que eu fui oprimida, que eu fui ferida, que eu fui torturada. E o que é que você cria de novo, de realidade nova? Você nunca cria nada novo, você fica sempre recriando outra vez e outra vez, outra vez a raiva, a opressão e as feridas que você passou. A Clarissa até dá um exemplo muito interessante no livro, que ela fala assim, em que condições a gente estaria se a gente tivesse quebrado uma perna na infância e até hoje, 30, 40 anos depois, a gente ainda não tivesse engessado essa perna, né? O que teria acontecido com uma perna que foi quebrada na infância e até hoje não foi curada devidamente? O trauma ali da perna ia causar uma tremenda confusão na vida da gente, porque além do sistema locomotor, né, aquilo ali ia mexer com vários outros sistemas da gente, sistema imunológico,
psicológico, né? Várias outras coisas iam ser afetadas se a gente não tivesse cuidado. É como a raiva. Imagina você sentiu ali, você teve um gatilho de raiva e você está guardando isso por 5, 6 anos sem tratar. Como é que vai ser? E aí, se a gente parar para pensar, enquanto a mulher estava na montanha, lá aprendendo, né, tudo era mágico. Ela achava que ia ter uma fórmula mágica para resolver a raiva dela, né? Mas aí depois que ela desce, e aí o suposto pelo mágico que faria uma poção mágica para resolver a raiva foi queimado, destruiu toda a ilusão dela. Ela chega, se desespera, não, pelo amor de Deus, o pelo, né? E aí a curandeira fala para ela, não, você tem que ir agora e você tem que aplicar. Porque a gente tem que descer a montanha e trazer as coisas para o plano prático, né? A energia que estava presa na raiva, ela precisa ser transformada e ser usada por alguma forma em outro tipo de atividade. E aí a mulher já tem conhecimento para tentar dialogar com essa raiva. Cada vez você vai lidando melhor com a raiva, né? Porque você vai sabendo o passo a passo, você vai se lembrando. Tá, primeiro eu tenho que procurar a curandeira, né? Ou seja, sentar para conversar. Depois eu tenho que escalar a montanha. Depois eu tenho que tirar as ilusões que eu tinha sobre aquele tema, que muitas vezes é isso que vai dando raiva, né? A gente acha que a coisa é uma coisa e não é outra coisa, né? E depois eu tenho que voltar para colocar em prática. Esse conto do urso da meia-lua, ele traz um modelo completo para a gente tratar a raiva. O que a gente precisa aqui agora? Identificar o ponto a ponto da história. Bora fazer isso então. A primeira coisa que acontece é a ida para a curandeira. Ou seja, ela vai procurar uma força dentro de si, uma força que seja restauradora, calma e sábia. A curandeira, ela sempre tem esse arquétipo de que é uma pessoa mais sábia e que ela tem ali alguma solução. Então, a princípio, a raiva age como o marido irado na história e ele não quer conversa, né? Ele não quer comer, ele não quer ir para dentro de casa, ele fica dentro da floresta vociferando, né, com ódio de tudo, e ele também quer isolamento, ele não quer ser perturbado. E aí a mulher vê aquela situação toda e ela faz o quê? É um ponto crítico, ela precisa pedir ajuda. E aí ela vai procurar a curandeira. Essa curandeira é o nosso self mais sábio, né? Os melhores recursos que a gente tiver dentro da gente é a curandeira, que ela vai saber dizer, ó, é por aqui, porque ela vê longe, ela é calma, ela sabe. E todas nós temos dentro da gente essa curandeira. Ela é uma ordenadora, né? Ela faz parte natural da gente, tá? A gente já nasce com ela. E aí, nesse ponto do livro, tem uma curiosidade que eu dei um destaque aqui, anotei para vocês, que é um mini processo para tentar já ir conversando ali com a curandeira interna que você tem, né? A curandeira, ela tem o poder de se projetar para o futuro, de ver longe, de imaginar, poxa, aquilo ali como é que deveria ser, né? Então faz isso, se projeta para o futuro e lá olha para trás e pensa assim: o que me deixaria orgulhosa do meu comportamento passado sobre essa raiva? Se eu tivesse feito o que com relação a essa raiva, hoje em dia eu ia olhar para trás e ia pensar: muito bem feito, cara. Arrasou. Né? Quando você obtiver essa resposta do que te deixaria orgulhosa do seu comportamento, você vai e faz. Você começa a agir de acordo com esse pensamento aí. É um processo interessante, uma boa dica que a Clarissa deixou lá pra gente começar a tentar dar os primeiros passos aí para cuidar da nossa raiva, né? A curandeira, ela concorda, a raiva pode ser transformada, mas precisa de algo do outro mundo, algo do mundo instintivo, aquele mundo em que os animais falam e os espíritos vivem. Por isso que o conto fala que ela vai atrás do urso e o urso fala com ela. Né? O urso fala assim: pode tirar o pelo, mas tira logo e vai embora morar para onde você mora lá com os seus.
E ela fala com ele também no idioma dela. Ela fala: "Poxa, eu venho te alimentando esses dias todos, por que você não pode ser bom pra mim?" E ele responde, né? "Tá bom, realmente, você tem sido boa pra mim." Então, isso daí em que mundo aconteceria, né? Uma coisa louca dessa, o urso responder. Então é como se ela quisesse dizer, cara, as coisas que a gente precisa para lidar com a raiva, elas não estão nesse mundo. Elas estão em outro mundo. Você precisa acessar esses outros lugares para você trazer de lá para cá alguma ferramenta útil para você, né? Como ela traz o pelo. No fim das contas, ele não vai usar o pelo, mas foi uma ferramenta, né? Daí a gente tem que destacar a escalada da montanha. A gente está vendo ponto a ponto do livro, né? Então ela falou com a curandeira, depois ela foi escalar a montanha. E aí aqui a gente está falando de aceitação do desafio. Entrar num terreno psíquico que a gente nunca entrou antes. A gente acabou de falar. A gente fica tentando procurar a ferramenta aqui e a curandeira falou: a ferramenta não está aqui, está em outro mundo. E como é que você vai para outro mundo tranquila, né? Essa montanha, essa subida da montanha não é tranquila, né? E aí vai falando, né, no conto, das dificuldades dela passar pelas pedras, da dificuldade dela passar pelas árvores, da geada, do medo que ela sente, dos arranhões, né? Ou seja, não é um trajeto fácil. E nos contos da mitologia que a gente vê por aí, a montanha ela é usada como um símbolo para descrever os níveis de autocontrole, né? Então a gente vai indo ali na montanha nível por nível. A parte de baixo da montanha, ela representa muitas vezes o impulso, o sentido da conscientização ali, assim, é o primeiro momento que você começa uma maturação da consciência. Opa, eu tenho que ir em algum lugar. Acho que só ficar aqui embaixo tá raso demais. Eu tenho que ir em algum lugar. Então é a primeira parte da montanha. Você já começa ali a ter um impulso de conscientização. A parte central da montanha já é um estado de consolidação do processo, né? A parte que começa a testar os conhecimentos adquiridos ali, né? Opa, eu fiquei consciente, agora eu vou começar a usar uma coisinha aqui, outra ali, né? Então ela começa a ter mais facilidade ali, por onde que ela sobe, por onde que ela desce, porque ela já passou pela primeira parte, qual bicho que é perigoso, qual que ela deve se afastar, né? Ela começa a agradecer a montanha por estar facilitando ali a vida dela para subir, né? E lá na parte mais alta já é o aprendizado assim intensivo ali, né? Tem pouco ar, né? Ar rarefeito no alto da montanha, então você tem que ter o quê? Persistência e determinação para cumprir as tarefas. Lá em cima, o pico da montanha simboliza o confronto, né? O confronto com o conhecimento absoluto, conhecimento master ali. Tanto que é o momento que ela vai encontrar o urso. Ela dá de cara com o urso, é muito grande, muito assustador, e é o confronto final, para ela pensar, daqui eu não saio sem levar o que eu preciso. Então, a escalada da montanha traz bastante insight também pra gente pensar que vale a pena subir a montanha quando a gente não sabe o que fazer, porque aqui embaixo já não tem mais recursos, no mundo natural não tem mais recursos, a gente precisa ir lá no outro mundo, que é a nossa psique, né? Ter os confrontos que a gente precisa ter para trazer as respostas que a gente está precisando. Agora a gente analisa mais um ponto, que é a atitude dela durante ali a subida da montanha. Que atitude é essa? Ela começa a agradecer, começa a dizer arigatou ali para todas as criaturas, as condições ali da montanha. Isso daí representa no livro um reconhecimento das ilusões. Ela começa a agradecer porque as ilusões estão abrindo o caminho para ela. Ela agradece a árvore que ela consegue, balança assim, ela consegue passar. Ou seja, aquela árvore era uma ilusão que se retirou da frente e ela conseguiu passar. Tá geando muito e ela já tá ficando cega ali da neve caindo. De repente para de nevar. Ela agradece porque agora ela tá conseguindo ver o caminho. Ou seja, aquela geada era também uma ilusão que se retirou do caminho
e ela pôde passar. Então ela começa a agradecer as ilusões que estão se retirando, que agora está claro, agora ela pode ver, agora ela consegue passar por aquelas ilusões, né? Uma ilusão ocorre quando gera uma imagem que não é real. Então você tira uma conclusão a partir de uma coisa que parece, mas não é. Por exemplo, quando a gente o sol tá muito quente, você olha para a estrada, assim, pro asfalto, e parece que o asfalto tá assim, se mexendo. Parece. Mas se você for realmente lá olhar o asfalto, ele não tá assim vibrando. Então, parecia que sim, mas no fundo não era. Então, isso acontece com várias coisas na nossa vida. A gente acha que é, mas não é. A mulher dessa história, ela tá numa expedição para trazer luz para as trevas da raiva. E aí, para conseguir isso, ela precisa compreender as camadas que tem dentro dela sem as ilusões. Ela precisa retirar as ilusões ali, né? E aí, as mulheres, em geral, esse é um livro que fala para as mulheres, né? As mulheres, elas passam por muitos momentos de ilusão. Por exemplo, essa mulher, ela é muito bonita, com certeza ela vai ser desejável. E às vezes isso é uma ilusão. Ser bonita não significa que vai ser desejada. E aí ela cresce com isso, escutando que ela era muito bonita, com certeza ela ia ter vários pretendentes, com certeza ela ia casar bem, e ela não casa, ou ela não casa bem. E aí? A primeira parte é verdade, ela é muito bonita. A segunda parte não foi verdade, ela não foi desejável. Por alguma razão, algum mérito, alguma coisa ali, né? Eu sou muito boa no que eu faço, então com certeza você aceita. E aí a pessoa não consegue emprego, não consegue evoluir, não consegue patrimônio. Tá, a primeira parte é correta. Ela é muito boa no que faz. Mas a segunda parte não se concretizou. Por quê? Né? Aí cada pessoa vai ter seus porquês e tal, e aí ela fica com aquela ilusão. A vida não progride, e aí gera raiva, gera um monte de frustração, um monte de coisa, porque ela quer viver na ilusão. Então a gente tem que procurar a nossa verdade. E a gente tem que dispersar as ilusões. E aí a gente tem também no conto aquele momento que ela encontra aqueles pássaros, né? Uns pássaros ali medonhos, né? E que eles representam os espíritos inquietos, uns espíritos que não têm parentes, não choraram a morte deles, não sepultaram eles, então eles ficam errantes, porque ninguém fechou o ciclo deles. Então, às vezes esses pássaros são ideias, pensamentos, palavras criativas na vida da mulher que sofreram uma morte prematura. Ela não pôde enterrar aqueles pensamentos, aqueles projetos, aquelas coisas, e aí fica sobrevoando aquilo ali na vida dela, né? Não foi sepultado determinado sonho, não foi sepultado determinado projeto, e aquilo ali contribui para ela ter raiva. Poxa, a minha vida era para ter ido por determinado caminho e não foi, aquilo dá raiva. E aí, até no conto, o que ela diz? Eu vou orar para vocês, eu vou rezar pela alma de vocês, eu vou ser sua parenta e vou rezar para vocês. Né? Ela se dispõe a ajudar eles a encerrar o ciclo. Ou seja, nessa fase ali da montanha, ela já está começando a realmente fazer alguma coisa pela raiva. Logo depois, a gente vai observar o ponto em que ela alimenta o urso, tem a maior paciência para alimentar ele, passa ali vários dias colocando de pouquinho em pouquinho, e a retribuição do urso com gentileza. É interessante, porque a gente começa a perceber que essa parte nossa, que também é o urso, né? Lembra que no começo aqui eu comentei que a primeira coisa é a gente pensar que todas as características do conto são pedacinhos nossos, né? Então o urso também é a gente, o marido, a mulher, né? A curandeira e o urso também. E aí esse urso, ele é uma parte do nosso self que ele é brabo, ele tem que saber impor limites, mas ele também é compassivo. Vale a pena agradar o urso, vale a pena agradar a nossa psique instintiva,
né? A gente tem que alimentar o nosso urso, tem que alimentar a nossa psique, porque quando a gente alimenta ela, o que ela faz? Ela retribui. Então, como que eu vou alimentar a minha psique? Eu tenho que oferecer para ela alimentos espirituais, né? Quer você goste de ir na igreja, quer você goste de fazer oração, quer você faça tratamento psicológico, faça arte, né? Faça esporte, viagem, o que você achar que eleva a sua vibração, que te traz momentos felizes e que te separa dessa raiva. E aí tem o contraponto de que esse urso não é manso também, né? Ele retribui, a gente deve alimentar ele, mas ele não é manso. Então, o lado furioso da nossa psique também, né? O urso, ele pode ser compreendido como a capacidade da gente regular a nossa própria vida, especialmente a vida emocional, porque tem hora que ele retribui, mas tem hora que ele é brabo, que ele impõe limite, né? A força do urso está na capacidade dele de se movimentar em ciclos, né? Tem hora que ele está totalmente alerta ali, brabo, e tem hora que ele está no sono, hibernando. Esse sono que ele hiberna renova as energias dele para o ciclo seguinte. Então ele ensina pra gente que tem todas essas fases ali dentro da nossa psique. A gente pode ser feroz, pode ser braba, mas ao mesmo tempo a gente pode ser generosa. A gente pode proteger nosso território, né? Deixar claro nossos limites, a gente pode abalar os céus com o nosso rugido, mas a gente também pode ser ao mesmo tempo disponível, acessível, fértil. Tudo ao mesmo tempo, né? A gente é assim. E aí a gente vem para o ponto da descida da montanha. A história, nesse momento, ela quer mostrar a importância de trazer o conhecimento da psique para a matéria. Aqui na matéria que está a nossa vida real. Eu não posso vivenciar tudo isso lá dentro do meu, né, da minha cabeça e deixar lá. Eu tenho que descer de novo, colocar meu pezinho no chão e praticar aqui na vida real. Um dos pontos bastante interessantes desse conto também é a destruição do pelo, porque a gente vai escutando a história inteira achando que de fato a curandeira vai fazer uma poção mágica com esse pelo. Não é? A gente vai achando. Quando ela entrega o pelo, que a curandeira joga o pelo no fogo e tchau, aí é que você fala, eita, então tinha uma coisa aí por trás do negócio, né? E ela quer mostrar pra gente o quê? Que a cura, ela tá na prática. Não tem uma poção mágica, né? E aí é interessante observar que esse momento de iluminação não acontece lá em cima da montanha. Só acontece quando ocorre a incineração do pelo. Então, ali você achava que o pelo era mágico, que ia ter uma coisa mágica que ia resolver a vida. Nesse momento, a gente percebe que não tem magia. Não tem uma coisa mágica que vai fazer do nada minha raiva passar. Tem conhecimento, buscar conhecimento e depois praticar esse conhecimento. É um processo. Requer o quê? Resignação, força, tudo isso para subir a montanha e depois lá a paciência dela para alimentar o urso vários dias devagarinho, né? Então, foram vários processos. Funciona exatamente da forma descrita na história. A gente pode ter todo o conhecimento do universo, né? Mas ele se reduz a uma coisa só. Precisa praticar. Depois do conto e da explicação ali de todos os pontos da história, a Clarissa deixou uma dica super legal de tarefa que a gente pode fazer para trazer para a matéria os conhecimentos, né, desse capítulo. É um subtítulozinho que diz Descansos. E aí ela explica que tem uma época da nossa vida, né, de mulher, mais ou menos ali metade da vida, 40 anos, que a gente sente que precisa tomar uma decisão psíquica, né, uma decisão que vai afetar a nossa vida futura. Eu vou me tornar uma mulher amarga ou não? Eu vou ficar carregando todas essas mágoas comigo ou eu vou seguir? E aí ela explica que os descansos são símbolos que registram a morte. Por aqui onde eu moro, interior do Nordeste, a gente sempre vê na beira da estrada, assim,
uma cruzinha ali colocada, às vezes tem uma casinha pequena, como se fosse um santuáriozinho com santos dentro, ou fotos da pessoa que morreu ali, ou aqueles santos ali, como se fosse para abençoar aquele lugar, porque houve um acidente e alguém morreu. Geralmente é porque houve um acidente e alguém morreu. Então, eventualmente, você está numa estrada e você vê. É possível que vocês por aí onde moram também já tenham visto. E aí, ela, lá na cultura dela, da onde ela tirou esse conhecimento aqui, ela chama esses lugares, esses pontos aí de descansos. Então, ali representa o quê? A morte de alguém. Naquele ponto, a jornada de alguém foi interrompida. E ali já era. E mudou a situação daquela pessoa para sempre, porque a vida dela acabou, e também mudou a situação da vida de outras pessoas que conviviam com ela. E aí ela destaca também que antes dos 20 anos, a maioria das mulheres elas já morreram centenas de vezes, né? Dentro da gente tem uma estrada com vários descansozinhos desses ali, né? Uns tem uma cruz, outros tem um santuáriozinho, outros tem uma foto. A gente pensava que ia numa direção e aquela direção ali foi interrompida, né? A gente morreu ali para aquele caminho, teve que desviar, foi impedida por alguma situação da vida, alguns sonhos, algumas esperanças, alguns projetos. Muitas coisas foram cortadas pela raiz e a gente está cheia de mortes dentro da gente, né? E aí a Clarissa sugere que a gente crie os nossos descansos no plano material, uma forma da gente examinar a nossa vida, marcar os pontos em que essas mortes ocorreram, as grandes, as pequenas, a gente fazer uma linha do tempo. Aí você vai sentar, pegar uma folha, pode ser uma folha grandona assim, e fazer uma linha cronológica da sua vida, com o marco ali dos anos, e anotar onde é que estão as cruzes, onde é que estão os pontos que devem ser abençoados, né, como o santuáriozinho ali. E aí você vai colocando seus pontos, tudo que aconteceu, e depois a Clarissa recomenda que a gente observe aquilo ali e coloque os que já foram transformados. Em alguns você pode escrever esquecido, né? Aquele ponto ali, ele faz tempo que não vem à tona. Você sabe que em algum momento pode até explodir ou não, mas ele tá esquecido, ele tá adormecido, é uma raiva que tá adormecida. Alguns você pode escrever perdoado, porque aquele ali você já sabe que você já se libertou, praticamente já se libertou, falta 10 centavos para estar resolvido, alguns já estão resolvidos, e aí você vai colocando ali os pontos da sua linha cronológica, né, dos seus descansos. São pontos dolorosos, né, um momento seu para você fazer isso com calma, quietinha. Eles são pontos que eles precisam ser lembrados e ao mesmo tempo eles precisam ser esquecidos, né? Então, assim, leva tempo, exige paciência, exige subir nessa montanha, conversar com esse urso, né? Aprender essas habilidades para você passar a lidar com seus descansos aí. A Clarissa fala lá, seja boa para si mesma, crie seus descansos, sepulturas para aqueles seus aspectos que estavam a caminho de algum lugar, mas nunca chegaram lá. Eles foram interrompidos, eles morreram. E aquilo ali se tornou aqueles espíritos, né? Aqueles pássaros voando em torno de você, trazendo raiva, mágoa, né? Então, você agora vai poder fazer para eles os santuários, os descansos, as cruzes e transformar aquelas situações ali. Tem muitas vantagens em prender as coisas que estão nos perseguindo embaixo da terra. A Clarissa diz assim. Por isso que cava o túmulo ali em terra, né? Prende aquilo lá embaixo da terra para não te perseguir mais. Agradece, solta, enterra, sepulta e se libera para o perdão. Inclusive, esse conto ele fala da raiva e fala do perdão, né? Tem uma segunda parte em que a Clarissa começa a explicar algumas coisas sobre o perdão. Ela fala que a angústia, né, das coisas que a gente passou, elas vêm e vão como se fossem ciclos, assim, né? A gente já falou sobre isso. Tem hora que
sobe muito, tem hora que desce, que você pensa que tá enterrado e não tá, né? Mas é como se a gente tivesse fragmentos de raiva. Às vezes a gente limpou a grande parte da raiva, mas ficou pequenos fragmentos, pequenas coisinhas ali que ainda geram algum gatilho, né? Ela recomenda uma higiene periódica, de quando em quando você fazer um ritual para ir tentando liberar. Por quê? O perdão, ele é um processo. Não dá para dizer eu sinto raiva disso aqui e acabou. Vê o processo que ela passou. Ela teve que subir a montanha inteira, conversar com o urso, né? Enfrentar o urso para depois voltar, para depois ver, maior paciência, maior coisa para poder resolver. E aí, muitas pessoas têm dificuldade no perdão porque a gente é ensinado que o perdão é um ato único. Olha, você tem que perdoar. Tá, tem que perdoar, mas vai perdoar como? Vai tirar da onde, assim, um perdão, de repente? Vou abrir a bolsa e pegar um perdão? Vou comprar? Né? Então, o perdão, ele não é concluído assim. Isso não é verdade. E às vezes a gente fica se sentindo culpado porque não conseguiu perdoar de uma vez. É um processo, tá? E por isso que ela fala isso, que é eventualmente passa de novo aquele ciclo, aí a raiva tá menor, no outro ciclo tá menor, no outro tá menor, você vai limpando ali os resquícios da raiva maior, de quando em quando você vai limpando mais um pouquinho, limpando mais um pouquinho. E o perdão vai aparecendo. O fato de você não conseguir perdoar facilmente não significa que você é uma má pessoa. E também quem consegue perdoar rapidinho não significa que é uma santa. Cada pessoa vai ter o seu processo, porque cada pessoa tem as suas próprias bagagens, suas próprias experiências, suas próprias habilidades. Então, cada uma vai no seu processo. Não se compare e não se culpe na hora de perdoar. Daí, ela destaca 4 estágios para o perdão: deixar passar, se controlar, esquecer e depois é que vem o perdoar. Primeiro deixa passar, né? Isso ajuda com que a gente não fique exausto o tempo todo com aquilo remoendo, o tempo todo com aquilo remoendo, ou com a raiva ou com a necessidade de eu tô carregando isso aqui, eu não quero mais carregar. Meu Deus, que fardo. Nossa Senhora, de novo isso aqui. Eu não quero mais me sentir assim. E aí você fica com aquilo, você fica exausta e não consegue resolver de fato a situação. Deixar de pensar naquilo provisoriamente, não é que você vai fingir que não aconteceu. Deixa um pouco aquilo quieto. Então deixa passar, deixa um tempo ali guardado na caixinha e volta a fazer coisas que te fazem bem, para você se preencher de energia. Porque lembra, se você ficar remoendo a merda ali, você vai ficar cansada, exausta e a coisa não se resolve. Então deixa guardadinho e começa a se preencher, ganha força. Como é que eu me preencho? Né? Eu posso fazer coisas que eu amo, eu posso encontrar pessoas que eu amo, sair do plano daquela coisa, daquela situação ali que tá te incomodando. Depois, o ponto 2, né? Lembra que eu falei que são 4 estágios. O segundo estágio é se controlar. Se controlar é renunciar à punição. Porque às vezes a gente fica planejando uma vingança, né? Quem nunca planejou uma vingança? Então, você se abster, né, de palavra, de resmungar, se abster de atos punitivos, de agir de modo hostil com a pessoa, se abster de ficar ali com aquele ressentimento, né? Evitar punições desnecessárias. Então, se controlar. Deixa eu passar, me controlo para não fazer uma vingança. E vem o terceiro ponto, que é esquecer. É um esquecimento consciente, né? Porque não dá para esquecer. Não é, não pensa nisso. Cara, como é que não pensa nisso? Né? Não é assim. É um esquecimento consciente, que é quando a gente se recusa a invocar aquela coisa que deixa a gente inflamado. Quando a gente se recusa a mergulhar no assunto. Vem aquela... Ai, aconteceu isso. Em vez de você entrar naquilo e ficar remoendo mais e pensando, você tem que se recusar. Você tem que dizer, eu não vou pensar nisso agora. Eu vou procurar outra coisa para preencher minha mente. E aí você não dá brecha. Não fica ali mexendo no que você sabe que vai te machucar, te inflamar. Lembra que a gente tá falando de raiva, né? Então a coisa te inflama, te deixa puta. Não dá brecha. Então também não é, vou esquecer sozinha, é um esquecimento consciente. Não vou pensar nisso. Faz outra coisa para poder esquecer aquilo. Troca o que tiver rodando na sua mente. Troca um drive por outro drive.
E aí vem o quarto ponto, que é perdoar, de fato, né? E aí ela explica que o perdão é uma decisão consciente de deixar de guardar ressentimento. Não vai ter mais ressentimento, aquilo ali já passou, né? Você decide quando você vai perdoar, você decide qual vai ser o ritual que você vai usar para perdoar. Ela menciona que às vezes as pessoas colocam condições para perdoar. Não, eu só vou perdoar se. Eu só vou perdoar quando. Né? E às vezes, mesmo assim, quando ela bota condições, no meio do caminho ela desiste. Não, eu disse que eu ia perdoar quando fizesse tal coisa, mas mesmo assim ainda não foi. Então muda a condição, muda ali. É uma coisa sua, o perdão é para você, não é para outra pessoa. Porque quem tá com aquilo corroendo, quem tá com aquilo atrapalhando a vida é você, né? Então é uma coisa completamente sua. Às vezes você não vai precisar ir lá falar com a pessoa que perdoou, expressar nada disso. É uma coisa de você com você mesma, de resolver de que eu não tô mais guardando isso aqui dentro de mim. Aquela pessoa não me deve mais nada. Você resolve que aquela dívida já foi paga. E aconteceu. Como a mulher sabe que perdoou? Essa é uma boa pergunta, ela colocou lá no livro. Eu adorei, eu tive que destacar para trazer, né? Você passa a sentir uma tristeza a respeito daquela circunstância em vez de raiva. Achei muito interessante. Você olha para aquilo e você não sente mais raiva, você sente tristeza, às vezes você sente pena da pessoa, você começa a pensar, poxa, mas aquela pessoa não tinha como fazer outra coisa. Vou dar um exemplo aqui, uma vez que eu fui assaltada. O ladrão pegou meu telefone, eu estava no ponto de ônibus e eu olhei para ele e senti muita pena. Eu pensei, poxa vida, como ele poderia ter prosseguido a vida dele de outra forma? Se ele já nasceu morador de rua, já nasceu com pessoas em volta dele usando droga. Então, assim, não teve raiva, teve um olhar de tristeza e de pena. Uma mescla de, poxa, fiquei sem meu celular, vou ficar sem meu celular, uma mescla de medo quando eu vi ele pegando de todo mundo. Caraca, tá pegando o celular de todo mundo, vai pegar o meu também, não tenho como sair daqui, nem tenho o que fazer. Mas depois, o olhar, o pensamento foi esse, de pena e de tristeza por aquela situação. Então você começa a perceber que aquilo ali não te afeta daquele jeito. Você conseguiu perdoar. Você não se lembra mais. O que você poderia dizer sobre aquilo? Ah, na época da raiva, se eu encontrasse a fulana, eu ia acabar com ela, arrasar ela, colocar ela no chão. Depois que você perdoa, você fala, cara, não tem mais nem nada pra falar. Assim, se eu ver passando na rua, pra mim não é ninguém. Assim, não tem vontade de falar, não tem mais vontade de discutir, sabe? Você começa a compreender o sofrimento daquela pessoa ou alguma coisa que ela passou que possa justificar o que ela fez com você, pra você, né, ficar com aquela raiva. E aí você já não espera mais nada da pessoa, cara. Aquela pessoa, você não quer nada dela, você não espera mais nada dela, não vai falar mais nada. Acabou, é tristeza. Você olha para aquilo e diz, porra, que situação chata que foi aquela. Foi chato, né? É, tá bom. Deixa, vamos cada um seguir seu rumo. E aí você sabe que você perdoou e que você não sente mais raiva. Pode ter um vestígiozinho assim. E aí seguir aquela dica de ciclos e ciclos, de tempos em tempos. Eu vou fazendo algum tipo de ritual para ir me limpando, para não ficar com isso acumulado e para não explodir uma bomba de raiva dentro de mim. E esse foi o nosso encontro, vídeo sobre o conto O Urso da Meia Lua. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como é que é essa experiência da raiva e do perdão para vocês, para a gente criar uma egrégora linda aqui de compartilhamento, a gente poder saber também se você já leu esse conto, se você teve mais insights, mais percepções, outras coisas que possa agregar aqui pra gente. A gente gosta de saber e essa comunidade aqui, essa egrégora é feita pra gente compartilhar e cuidar uma da outra. Um beijo e até a próxima!